Olá! Continuando então a aula do Word, vamos falar agora sobre um outro conceito chamado de substituir. Você viu no localizar que temos a possibilidade de localizar uma informação em nosso documento. Mas e se eu quiser substituir uma informação de um texto? Imagine a seguinte situação: você é dono de uma imobiliária e você tem um contrato de locação padrão. Nesse contrato de locação, você, ao invés de colocar o nome dos seus clientes normalmente no todo o contrato, você coloca simplesmente um código no lugar do nome do cliente. Por exemplo, aqui vai o nome do cliente. Quando você vai fechar o novo contrato, você não precisa entrar e substituir cada vez que você encontrar esse termo. Você pode dar um comando para o Word e ele vai substituir essa sequência de caracteres pelo texto que você quer. Nós vamos fazer isso nesse documento, veja só. Vamos abrir o Word, vou abrir aqui o Word. Vamos abrir um documento novo. Através da função range, vamos inserir diversos textos aqui novamente para praticarmos. Vai ser um range de 10,50, vai ser um range bem grande. Como fazer para substituir um termo do nosso argumento? Ao invés do nosso texto, ao invés de simplesmente procurar ler o texto e substituindo conforme a palavra aparece, eu gostaria de substituir todas as palavras Word por Microsoft Word. Vamos clicar aqui na guia Página Inicial, localize a galeria Edição e clique sobre o botão Substituir. Quando você clica em Substituir, normalmente a janela de localização avançada é exibida e ela possui os mesmos termos que você já utilizou anteriormente. Tome cuidado. Desmarque, limpe as opções que você fez na procura, apague os campos antes de realizar qualquer alteração ou busca ou substituição. Bom, eu quero localizar a palavra Word e preciso substituí-la por Microsoft Word. Se o objetivo é selecionar e trocar esse termo no documento inteiro, então eu não preciso perder tempo. Eu posso clicar sobre o botão Substituir Tudo e você vai ver que todo o nosso texto foi substituído. Ele já percorreu todas as minhas páginas e fez a substituição de 100 palavras Word por Microsoft Word. Se eu der um OK e fechar essa janela de localizar e substituir, você vai ver que onde havia a palavra Word agora está escrito Microsoft Word. Eu poderia pedir localizar para ver as outras ocorrências, mas não vamos fazer isso. Olha só, achei outra aqui. Para substituir, você deve tomar um certo cuidado. Imagine que eu gostaria de selecionar aqui a palavra Microsoft Word e voltar para o Word. Se clicarmos sobre substituir, eu poderia digitar então aqui Microsoft Word e dei um espacinho no final da palavra Word sem querer. E eu quero substituir por Word, sem espaço no final. Vou desligar aqui menos e vamos substituir. Se eu clicar em substituir tudo, ele vai fazer as mesmas 100 substituições. Legal, mas qual foi o problema, Alessandro? O problema, se você notar, é que agora a palavra Word, que tinha um espacinho anterior, foi substituída por um Word sem espaçamento. E a segunda palavra, ou a palavra na frente do Word, foi unida a ele. Essas duas palavras aqui o Word fornece está errada, e se nós rolarmos o documento, vamos ver aqui diversas ocorrências em que isso ocorreu. Você pode desfazer essa ação, voltando para o passo anterior, pressionando Ctrl Z, ou, se preferir, podemos utilizar o substituir também para corrigir. Mas aí fica mais difícil, Alessandro? Não, com certeza não. Se eu clicar em substituir e falar assim para o meu documento, olha, Word, eu quero que você pegue todas as minhas palavras Word, eu não digito o espacinho ali em cima, tá vendo? E quero substituir pela palavra Word com um espaço no final. Se clicar em substituir tudo, você vai ver que essas mesmas 100 substituições foram feitas e se analisarmos o documento, agora sim foi inserido um espaço entre as palavras. O Word sem espaço foi substituído pelo Word com espaço. Sempre que você for fazer uma substituição dessa de grande escala, tome cuidado, preste atenção para ver se você está fazendo o procedimento correto. Outro item muito interessante, quando você copia um texto da internet, às vezes a redação em que foi utilizada nesse texto não seria muito adequada. E a pessoa acabou digitando espaços entre o ponto final e o seu texto. Literalmente como eu acabei de fazer aqui. Ele digitou um espaço da vírgula, ele digitou um espaço depois no final. Se você notar, o Word ele vai começar a apontar isso como um erro gramatical, porque a pontuação final ela deve estar junto com o texto e não separada do texto. Esse é um item que podemos utilizar também para substituir e corrigir através do comando substituir.
Eu poderia, depois de colar o meu texto da internet, entrar no comando substituir e falar para o Word, Word, eu gostaria que você pegasse todos os espacinhos e o ponto final e substituísse por apenas um ponto final. Olha que interessante, eu estou procurando espaço, ponto e substituindo por ponto. Se eu substituir tudo, você vai ver que ele fez 6 substituições. E dessas 6 substituições, ele desmarcou aqui os locais onde eu havia colocado esse espaçamento antes do ponto final. Mas alguns ele ainda permanece com a conotação aqui, por exemplo, olha só, o profissional, a tabela, porque esses caracteres aqui na frente, esse caractere aqui na frente é a vírgula e não um ponto. Eu preciso repetir o comando substituir. Só que dessa vez eu vou falar para o Word, Word, você vai substituir tudo que for espacinho, vírgula, por uma vírgula sozinha. Se eu der um substituir tudo, você vai ver que ele fez 2 substituições e agora sim a minha tabela não tem mais erros de gramática. A pontuação está correta. Agora, uma dica de profissional. Quando você também redige um texto, o ideal é não ter espaçamentos desnecessários entre as palavras. Esses espaçamentos desnecessários, eles fazem com que o seu texto ele fique mal diagramado. E quando ele vai vai justificar o texto, normalmente ele vai dar mais espaçamento, aqui eu coloquei errado, ele vai colocar mais espaçamentos onde tem espaços final. O justificado vai desequilibrar o seu texto, ficando assim, feio. O que nós vamos fazer agora é corrigir um documento, digamos, diagramado desta forma errada. Eu estou inserindo um monte de espacinhos aqui para você ver como isso funciona. Como corrigir esses espaçamentos? Normalmente, você viria até aqui, selecionaria esse texto e substituiria tudo isso por um espaço só, certo? Legal. Isso se fizéssemos na parte manual. O que eu quero fazer é na forma automática, para ganhar tempo, para que eu não tenha que ficar analisando todos os meus 400, 500, 600 espaçamentos que estão errados. Nós vamos utilizar o comando substituir para fazer isso também. O comando substituir, nós vamos usar com um pouquinho de discernimento. Primeiro, eu pergunto para vocês, quantos espaços eu tenho entre a palavra maneira e a palavra poderosa? Eu só saberia se eu ligasse aqui o exibir tudo e contasse, certo? Mas eu não preciso contar para fazer essas substituições. Eu posso utilizar o critério, um cálculo de forma automática. Veja só, nós vamos entrar no comando substituir. O atalho de teclado para ele é Ctrl U, anote aí. Ctrl U vai abrir a janela de substituição. Ao invés de digitar aqui, olha Word, você vai pegar tudo que for 5 barrinhas de espaço e vai substituir por uma só. Nós vamos fazer uma formatação aqui unificada. Eu vou apagar esse conteúdo e aquele. Nós vamos localizar tudo que for 2 espaços de teclado e vamos substituir por apenas um espaço de teclado. Vou clicar aqui em substituir tudo e você vai ver que ele fez 54 substituições. Se analisarmos o meu texto, ele já melhorou um pouquinho, mas continuam os erros. Ao invés de sair da tela, eu vou aplicar esse comando de novo, veja só, substituir tudo. Legal, ele fez mais 30 substituições, diminuiu. Vou dar um OK e vou clicar em substituir tudo novamente. Você vai ver que agora foram 16 substituições. Vou dar um OK, vou substituir tudo de novo. Caiu para apenas uma. Se eu mandar substituir tudo de novo, pronto, ele fez nenhuma substituição e está tudo certo. Essas substituições de 2 para 1 vão fazer que matematicamente eu seja mais rápido para acertar o meu documento. E eu tenho certeza agora que não existe mais 2 espaçamentos no meu documento. Eles foram todos substituídos por um só. Vou abrir aqui um novo texto apenas para exemplificar de forma mais didática o que aconteceu. Eu vou até aumentar o tamanho da fonte e vou desenhar aqui. Digamos que cada pontinho desse representa uma barra de espaço, tá? Então eu tenho 2, eu tenho vários pontos aqui. Quando você pede para substituir 2 por 1, literalmente o Word vai pegar esses 2 aqui e vai trocar por 1. Ele vai pegar os próximos 2, vai trocar por 1. Vai pegar esse, vai trocar por 1, esse vai trocar por 1 e esse vai trocar por 1. Ele fez várias substituições, certo? Em seguida, quando eu falo para ele, olha, faça de novo. Ele vai vir aqui e vai pegar esses 2 e vai substituir por 1. Vai pegar esses 2 e vai substituir por 1.
O que sobrou não dá para ele alterar, então eu vou ter que aplicar esse comando de novo. O Word então vai substituir 2 por 1 e novamente sobra 1, ele não consegue fazer mais nada. Por isso eu vou repetir pela terceira vez. E na terceira vez ele vai substituir tudo que são 2 espaços por um só. Resolvido o meu problema. Não ficaram no meu documento mais nenhum espaçamento de não ficaram nem 2 espaços juntos. Aí você vai me dizer assim, bom, Alessandro, tudo bem, isso resolve o meu problema, mas e se a pessoa digitou um monte de barrinhas de espaço aqui no início do nosso texto? Vamos fazer um teste? Se eu substituir 2 espaços por 1 e der aqui um substituir tudo, você vai ver que esse espaçamento aqui vai diminuir pela metade. Se eu fizer isso de novo, ele vai fazer outra vez, até não fazer mais nenhuma, até zerar. Pronto, sobrou apenas um espaço aqui. Para que o meu texto ficasse correto, eu precisaria usar aquele conceito que nós aprendemos na aula anterior do espaçamento de primeira linha. Aí sim, eu tenho a formatação precisa do meu documento. Esses espaços eles atrapalham principalmente quando você estiver fazendo a formatação de tipos de letra de tamanho fixo, como a Courier New, ou quando você estiver trabalhando com edição de texto no formato justificado. Isso atrapalha demais a digitação. E é um ótimo recurso para limpar textos que você copia na internet. Com isso, você ganha em produtividade. Antes de concluir a aula, deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Aqui no Substituir não tem uma tela de opções e clicando sobre o botão você ainda encontrará as opções de realizar a substituição com os caracteres coringa, definir o que é maiúsculo e maiúsculo e tudo aquilo que fizemos no localizar. Muito importante do substituir que eu esqueci de falar era que você pode escolher aquilo que você vai substituir ou não. Vamos de novo clicar em substituir e eu quero trocar a palavra Word por Microsoft Word. Só que dessa vez eu não quero substituir em todo o meu documento, só em alguns lugares. O que eu faço é pedir para o Word, localize o próximo ocorrência. Assim que ele localizar, eu vou olhar. Bom, economize tempo no Word. Eu quero trocar aqui. Eu clico então em substituir. Ele vai substituir aquele trechinho e já vai procurar o próximo. Se eu não quero substituir este aqui, eu posso pedir para ele localizar a próxima palavra e fazer a substituição dessa próxima palavra e a anterior fica certinha. Essa é a substituição seletiva. A única desvantagem disso é que você vai ter que percorrer o seu documento ponto a ponto para poder fazer essas substituições. Vou fechar. Perceba como temos recursos importantes. Antes de terminar, vou fazer aqui uma breve descrição de outro recurso que também é acessível através da mesma tela. Se você pressionar a tecla F5 durante o processo de digitação de um documento, vai perceber que essa janela vai ser aberta. É a mesma janela do localizar, é a mesma janela do substituir, que tem uma aba aqui chamada ir para. Você pode ir para trechos específicos do seu documento. Se você quisesse ir para a linha 100, por exemplo, escolheria 100 e clicaria no botão ir para. Essa linha onde o meu cursor foi colocado é a linha 100 do meu documento. Se eu quisesse ir para uma página específica, veja só, eu estou lá no começo, aperto a tecla F5. Se eu quiser ir para uma página específica, eu clico aqui e falo, Word, me leve para a página número 6 e dou um Enter. Imediatamente, o cursor vem para a página 6 do documento e eu posso editá-lo. Isso é prático também se você tiver muitas páginas no seu texto, ou você estava realizando uma edição e quer fazer justamente o salto para essa última página que você digitou por último. Ao abrir um documento, pressione F5, digite a página, por exemplo, agora eu quero ir na página 9 e pressione Enter. Você vai ver como é rapidinho, o documento vai ser posicionado na página desejada. Outra forma de fazer isso é clicar aqui na barrinha de rolagem e arrastando a barra para cima ou para baixo, você vai ver essa janelinha indicando a página atual de visualização. Se você soltar o botão do mouse, nós pararemos na página que estava sendo visualizada. Prático? Prático, simples e rápido. Perceba que nós temos 3 atalhos que aprendemos nessas 2 aulas, que são substituir, que é o Ctrl U, localizar, que é o Ctrl L, e o ir para, que é dado pela tecla F5. Está gostando? Espero que sim. Na próxima aula, mais recursos do Word. Um abraço.